o que é que o Coringa, um dos maiores vilões da cultura pop de todos os tempos, tem a ver com o Ió, um dos personagens mais fofinhos, muito conhecido pela literatura infantil e também pelo universo Disney dos filmes do Ursinho Pooh. Bom, provavelmente a depressão. E assim como na ficção, qualquer pessoa na vida real pode sofrer desse distúrbio. No Brasil, mais de 13% da população já tem depressão. E tem mais, viu? Quando o assunto é ansiedade, o Brasil lidera o ranking. Eu sou a Miviki. E eu sou Samu Strazer. No programa de hoje a gente vai falar sobre depressão e ansiedade, pode ser? Pode ser. E Samu, você gostou da analogia que eu fiz hoje? Comparar o Coringa com o Ió do Ursinho Pooh? Eu achei genial. Isso é o Pode Ser, galera. A gente pega coisas que você nunca imaginaria que tem relação e tem. Pra caramba, né? O Ió é sempre down, assim. Exato. E existe, assim, umas teorias na internet em que as pessoas... Não é nada comprovado, assim. O escritor não foi lá e falou que, de fato... existe essa comparação, pelo menos eu não achei nada falando que de fato existe, assim, o Ió tem depressão, mas existe essas teorias de que cada personagem do universo do Ursinho Pooh foi construído com base em um transtorno mental. Então a gente vai ter ali um personagem que tem toque, que eu acho que é o do coelho, a gente vai ter um que é hiperativo, o Tigrão, o TDAH. Então eu acho muito legal, porque se a gente realmente para pensar, a gente identifica essas características de vários transtornos em vários deles. E daí o Ió é esse personagem que tá sempre quietinho, que tá sempre triste, desanimado. E eu achei interessante comparar essas duas figuras, porque assim, o Ió não existe, ele é um burrinho, né? Não é nem uma pessoa, mas ele vai ser aqui uma comparação. E o Coringa é um outro personagem muito forte. Mas assim, como eles vêm de realidades completamente diferentes, e mesmo assim, eles têm a depressão. Então, por exemplo, a gente tem um Coringa que seria um vilão, o Ió é um personagem bonzinho, e os dois têm depressão. Então, assim, mostra muito o quanto as pessoas, assim, não importa a classe social, não importa a sua idade, não importa se você, às vezes, vive num ambiente mais hostil, ou até mesmo, às vezes, você, né, vive num ambiente mais tranquilo, a depressão ela pode ser causada por diversos fatores. Então, comparar esses dois personagens, eu acho legal para identificar que isso pode acontecer na vida real também. E sabe o que eu acho da hora, Vicky? Vou colocar aqui duas citações pra gente comparar e analisar aí esses dois personagens. A primeira é da Universidade de Harvard. Eu cobri um evento esses dias, um juiz ele estava dando uma palestra e ele apresentou essa pesquisa de Harvard que durou 70 anos para ser concluída, e o objetivo da pesquisa era qual é o fator crucial para definir a felicidade. O que a gente precisa ter na vida? Então, eles analisaram a vida inteira de algumas pessoas, né? Literalmente, 70 anos, né? E tinha gente que teve sucesso na carreira, teve gente que ganhou bastante dinheiro, teve gente que, enfim, conseguiu viajar bastante. E no final do estudo, eles concluíram que o fator crucial para ser feliz é a qualidade dos relacionamentos interpessoais. Então, é a qualidade com que você se relaciona com as outras pessoas, né? E uma outra citação é do Racionais, que tem uma música que o Mano Brown fala assim: frustração é máquina de fazer vilão. E a gente consegue ver, muitas vezes, no Coringa, principalmente, né? Que ele passa por essas duas coisas. Ele não tem boas relações interpessoais. É lógico, quando você analisa, principalmente o Coringa do Joaquim Phoenix, né? A gente tá falando aqui, tem vários Coringas aí dos quadrinhos e tal. Sim. Mas o do Joaquim Phoenix, o que é interessante é que eles mostram uma perspectiva de uma pessoa do mundo real, vamos dizer assim, alguém que lidou com a frustração profissional, que já tem alguns gatilhos aí, algumas predisposições, mas ele começa a se frustrar, porque ele não dá certo na vida, porque ele não tem bons relacionamentos. E isso faz dele um vilão. E se a gente for ver no Ió, muitas vezes ele também tá frustrado, ele se sente um pouco excluído da galera, entendeu? E aí leva ele a ficar mais para baixo, com as orelhinhas caídas.
E pensando em tudo isso, né, a gente tem a depressão, então, que é um transtorno multifatorial. Então, não é só uma questão psicológica que pode, né, causar depressão. A gente tem uma combinação de coisas. Então, a gente tem fatores que podem ser, sim, psicológicos, mas a gente também tem fatores sociais que podem influenciar em tudo isso e biológicos também. Então, é toda uma construção. E você exemplificou, né? O Coringa, se a gente para observar a questão social em que ele está inserido, a gente vê fortemente que isso contribui muito para que ele tivesse, então, desenvolvesse essa depressão, e principalmente também na forma como ele é tratado. Então, isso traz mais uma crítica à forma como a sociedade, como os governos tratam doenças, né, psicológicas, transtornos mentais, e a importância, né, de saúde pública. Aqui no Brasil a gente tem o SUS e a gente tem os centros de referência, né, que são centros que oferecem esse apoio e esse auxílio gratuito, mas como é que será que isso funciona na prática, né? A gente não sabe muito bem. E às vezes se funciona, será que tem para todos ou será que tem fila de espera? Então essa é uma questão que não só o Brasil vive, mas países do mundo todo vivenciam. E falando de ansiedade, quem assistiu o nosso episódio sobre Sociedade do Cansaço, né? Inclusive, escute se você não escutou. A gente falou muito sobre essa questão da sociedade hoje em dia, né? Da necessidade da gente estar sempre correndo e sem tempo, né? Como isso acarreta problemas emocionais, mentais pra gente. Então, assim, tem a pressão no mercado de trabalho. E aí o estresse no trabalho já leva você a uma situação de ansiedade. E aí você leva esses problemas, esse quadro de ansiedade para dentro da sua casa, para as outras áreas da sua vida também. Então, é uma bola de neve, é um fator multifatorial mesmo. Exato. E a gente tem até alguns dados aqui que o nosso produtor Vitor colocou aqui pra gente, que mesmo em países, né, que têm renda alta, então países mais desenvolvidos, apenas 1/3 das pessoas com depressão recebe cuidados formais de saúde mental. E estima-se que o tratamento minimamente adequado para a depressão varia de 23% em países de baixa renda para 3% em países de baixa e média renda, né? Baixa e média, baixa renda. Então, assim, isso é gritante. Mesmo em países que são desenvolvidos, em que as pessoas têm uma melhor qualidade de vida, ainda assim, 1/3 da população apenas possui, então, né, os tratamentos adequados. E isso chega a 3% da população em países mais pobres. Então, assim, realmente muitos países e assim, muitas nações, e a gente, no Brasil, a gente tem vários cenários diferentes, em diferentes cidades, em diferentes estados, não tem um acesso adequado ao tratamento. E eu acho que, além do acesso, por muito tempo, isso é uma coisa que felizmente tem se quebrado, né? Esse paradigma, esse estereótipo de que querem que eu faça terapia porque eu sou louco. Eu não tô louco. Mas tem muita gente que tinha esse preconceito. E, tipo, já passamos por essa situação com a minha avó, por exemplo. Há muito tempo atrás, né? Ela vivia numa crise de ansiedade e tal, e aí falaram, né? Minhas tias falaram, mãe, por que você não vai fazer terapia? E ela achou um absurdo, né? Porque realmente, antigamente nem tinha essa definição de tristeza, né? De depressão. Antigamente a galera falava só que era, sei lá, síndrome do coração partido, ou era tristeza, ou era frescura, ou colocava a culpa no diabo, sabe? Ah, não, ele tá com o demônio no corpo, por isso que ele fica chorando, que não sei o quê. Verdade. Davam qualquer significado para aquela situação, né? Da pessoa que tá em depressão, que tem ansiedade, mas não tratava como uma doença. E assim, não tem nenhum problema, sabe? Eu acho que a gente tem, sei lá, colesterol alto, a gente tem outras doenças que inevitavelmente a gente pode ter, né? E a depressão é uma delas, então não é normal. E as pessoas não têm que tratar a depressão
sozinhas, né? Enfrentar a depressão sozinhas. Elas têm que buscar ajuda. Exato. E falando sobre isso, Samu, esse tema que você levantou, a reforma psiquiátrica no Brasil, ela tem só 22 anos. Então, assim, são o quê? 2 décadas, então, que a gente teve essa reforma estrutural mesmo, pensando na rede de saúde, em que as doenças mentais não eram mais tratadas, né, de forma tão preconceituosa, e sim como um problema, né, que precisa ser resolvido, um cuidado, né, na verdade, que precisa se ter com as pessoas, porque todo mundo precisa de atenção e de cuidado psicológico, É, mental. E eu gosto de brincar que é igual dentista. Dentista, a gente não vai ao dentista sempre, de 6 em 6 meses. Então, a saúde que a gente tinha que ser com a nossa mente também devia ser algo assim. Então, a gente ter uma frequência de consultar um profissional para saber, um profissional, né, que cuida da saúde da mente, para saber se a gente tá com alguma coisa, se tem alguma coisa. Então, é muito recente essa reforma. E os preconceitos também ainda estão muito presentes, né? Então, assim, eu não sou louco, não preciso de cuidado psicológico. Mas não, é um cuidado com as nossas emoções. Todos nós possuímos emoções, então por isso que todos nós precisamos cuidar disso. E eu acho que é um negócio que é muito sucateado, porque a nossa mente é o que faz da gente ser humano. E a gente não cuida dela, né? O pessoal não malha a mente, a saúde emocional, né? E aí quando acontece alguma situação, e é normal às vezes a gente se abalar um pouco mais, se abalar um pouco menos, mas a gente precisa se exercitar para tá bem, né? Uhum. Porque qual que é, afinal de contas, o objetivo dessa vida? A gente tem que ser feliz, Uhum. né? E a galera não toma conta do que vai fazer ela feliz, que é a mente dela, a qualidade das emoções, dos relacionamentos, né? Mas o relacionamento parte da nossa cabeça, né? Uhum. A maneira com que a gente lida com as coisas. Mas a gente vai fazer uma pausa, né, Vic? E voltamos para o próximo bloco e continuamos conversando. É isso aí, galera. Estamos de volta. E Vic, um filme que não dá pra gente não falar é o Divertidamente. Que quando se trata de emoções e frustrações e crescimento e como a nossa cabeça funciona, o Divertidamente é um filme que pega todo mundo. Uhum. É muito lúdico, né? E o que eu acho legal é que, assim, é um filme divertido para as crianças. Então, as criancinhas, elas dão risada, tem todas aquelas... os personagens são cativantes, eles são brinquedos mesmo, né? Tipo, a galera brinca com eles, vende aí nas lojas. Então, é pro público infantil, mas você vê os adultos chorando assistindo o filme. A gente fica mais na bad, assim. E o que eu acho legal do filme é que ele mostra a relação entre os sentimentos, né? E no começo, né, da vida da protagonista, que é a Riley, a gente vê que a alegria, ela comanda tudo. E ela determina tudo, né? Então, vai seguindo e tal. Na cabeça da mãe já é diferente, né? Já é a tristeza, a azulzinha lá que vai comandando a galera. Mas não é uma tristeza triste que nem a tristeza da cabeça da Riley, né? E aí a gente acompanha exatamente ela aprendendo a lidar com esses outros sentimentos. Porque eles não estão desligados um do outro, né? Eles são interligados e na verdade é assim que a gente consegue sobreviver a esse mundo caótico, né? É quando a gente consegue administrar, né? Quando, tipo, o seu lado da tristeza consegue ajudar o lado da alegria e a sua alegria consegue aprender com o seu lado da tristeza, e muitas vezes a raiva também é importante em algum momento de alegria, né? Inclusive tem no final do filme lá que ela vai jogar uma partida, acho que de hóquei, né? E aí a raiva ajuda, né? Ela, agora eu vou ganhar. Então, em alguns momentos a gente precisa, aliás, em todos os momentos a gente precisa administrar os sentimentos, né? E muitas vezes o que acontece com ela, né? Quando a alegria para de
de controlar, né? Ela começa a fazer um monte de cagada. E a gente acaba fazendo isso, né? Quando a gente não sabe lidar com os sentimentos, a gente acaba pisando na bola, prejudicando a gente mesmo e prejudicando os outros. E outra coisa que eu acho muito legal nesse filme, outra reflexão, né, que traz, é a questão de que a tristeza não é ruim, e nenhum sentimento é ruim ou bom, e todos eles completam, né? Então, assim, a gente precisa definir, né, que a depressão, ela é uma tristeza, então, prolongada, né? Os especialistas vão dizer que essa tristeza constante, que precisa perdurar mais ou menos por mais de 2 semanas. Então, é diferente de uma tristeza, por exemplo, aconteceu alguma coisa que te deixou triste e você vai passar um momento triste e daí depois você vai melhorando, né? Para ser depressão, você precisa ter várias questões, precisa, né, ir até um profissional para que esse diagnóstico seja feito de forma correta, mas alguns, né, dos sintomas são esses, alguns dos sintomas. Essa tristeza constante, a falta de vontade para fazer as coisas, principalmente coisas que você costumava gostar de fazer, esse isolamento social, entre outras coisas. E individualmente a gente tem isso, então, de que todos os momentos são importantes e a tristeza, ela também é fundamental, ela também existe ali para nos manter saudáveis, né, como seres humanos. A gente não pode estar a todo momento feliz e radiante, na verdade a gente nunca está. A gente tem felicidades e tristezas, são picos, né, são fases, momentos da vida. Então essa reflexão que Divertidamente traz, eu também gosto muito, acho muito importante. E eu acho que assim, talvez a gente, por ser um povo latino, um pouco mais festivo, né, a gente não olhe para esses momentos mais de reflexão ou esses momentos mais tristes como oportunidades de crescimento, né? Acho que a gente não lida muito bem com isso, né? Mas outras culturas, elas ensinam mais isso. Eu já assisti uma penca de filme, de anime e tal, que leva isso, sabe? Tipo, como a tristeza ou momentos de frustração são construtivos, né? E eu acho que isso é o grande turnover, assim, na nossa vida. Quando a gente consegue parar, respirar, fazer silêncio para não sair atirando para tudo quanto é lado. Tem até uma música do Síntese que fala: me calar até que o silêncio seja o abrigo. E porque todo um dia faz sentido. E é exatamente isso, porque os momentos de tristeza, eles vêm, né? Os momentos de decepção, a gente se decepciona pra caramba, né? Mas quando eles vão embora, eles não podem levar alguma coisa sua, né? Alguma coisa boa. E a depressão é justamente isso. Quando vem esse momento de tristeza e ele rouba você de você mesmo. Então, aquilo que você gostava de fazer, você não tem mais ânimo mais para fazer. Sei lá, você começa a criticar tudo. Sabe, aquele dia que você sai pé da vida de casa e, tipo, até o motorista do ônibus passou. Por que ele não passou 10 minutos mais tarde? Olha, perdi o ônibus agora. Parece que tá tudo contra você. E na verdade não, né? É só o mundo acontecendo e a gente precisa aprender a viver com ele. A gente precisa aprender a viver e a falar sobre esses assuntos, né? Eu acho que um grande passo para uma pessoa que tem algum tipo de transtorno, que tem algum tipo de problema mental, é conversar com pessoas de confiança, procurar profissionais com quem ele possa também se abrir. Isso é muito importante. E o Brasil, tá no ranking, né? É o primeiro país, de acordo com a OMS, nós somos o país mais ansioso. Então, isso é muita coisa. E tudo isso está ligado ao ambiente em que a gente vive. Então, a questão de violência, desemprego, instabilidade financeira, todos esses fatores que são sociais. Aí a gente traz de novo, então, essa questão multifatorial, né, da depressão. Essas questões sociais afetam muito a gente. Então, por exemplo, se você não consegue dormir bem, se você não tem um emprego, se você não consegue se sustentar, se você está preocupado, tipo, vai sair de casa, precisa passar por um lugar em que você sabe que é perigoso, você pode sofrer alguma coisa, todas essas questões fazem com que você seja ansioso. E a ansiedade é um forte fator para causar, né, a depressão.
A ansiedade e depressão andam muito juntos, né? A gente sempre escuta muito falar sobre isso. E o Brasil está liderando esse ranking, então é muita gente depressiva. A gente tem aqui os dados, né? 18,6 milhões de pessoas, de brasileiros, têm ansiedade. Então é muita coisa, é um dado preocupante. E você estava falando sobre essa questão, né, da gente se cuidar, né? E pensar em tudo isso, em conversar e falar sobre tudo isso. Esses dias eu tava nas redes sociais e daí passou pra mim um vídeo do Jim Carrey, um ator que eu acredito que quase todo mundo deve conhecer. E ele teve depressão, e daí ele estava falando sobre isso. E daí ele compara, né, em inglês, a palavra depressão com descanso, porque daí a gente tem depress, né, e tem deep rest, que seria um descanso profundo. Então ele fez uma comparação que eu achei muito bonita, assim, lógico que a depressão não é algo bonito, né, ninguém quer passar por isso, mas ele olhou dessa forma. Então, assim, a depressão, ela te coloca num estado em que, né, você se isola, você não tem vontade de fazer nada, você fica muito triste, mas se você for parar para pensar, o seu corpo te obrigando a você fazer um descanso profundo. Então, quantas pessoas muitas vezes antes de um acesso, assim, antes de ter depressão, não passam por uma vida assim de muito estresse, de muito cansaço, de burnout e várias outras coisas. Então, assim, essa pessoa passa por situações muito difíceis e o seu corpo simplesmente fala, né, não, você vai precisar parar, tipo, você precisa descansar e se rever, e rever tudo, e se pensar de novo, e se construir do zero. É igual, sei lá, uma febre. A gente não quer ter febre, a febre faz mal, faz a gente se sentir mal, mas se a gente for parar pra pensar, a febre é algo no seu organismo que tá te dizendo, olha, tem algo errado, tem alguma coisa aqui que não tá certo, procura um médico, vai se cuidar. Então, eu achei bonita essa comparação que ele faz, sabe, de colocar a depressão como um descanso profundo. E eu acho interessante você falar do Jim Carrey, Vic, porque ele já deu vários relatos falando que ele virou comediante porque a mãe dele tinha depressão. Então ele ficava fazendo graça para tentar fazer ela rir, né? E acabou que ele passou por esse momento também. E eu quero indicar um canal no YouTube aqui, que é o Psicologia dos Animes. Eu já assisti vários vídeos deles lá, são muito bons. E tem um episódio que ele fala sobre um personagem de anime, o Itadori, do Jujutsu Kaisen, que ele fala sobre depressão sorridente. Então, assim, muitas vezes a depressão ela chega escondida, né? Não é só porque uma pessoa tá animada e tal, que ela não tá passando por questões psicológicas difíceis, enfrentando também essas questões. Por isso que eu acho que a gente tem que ter bastante empatia com os nossos amigos, né? E procurar ouvir sempre e tal, porque se você olhar pro lado aí, você vai ter alguém que tá precisando conversar, né? Sim. A gente precisa se escutar também para ajudar uns aos outros. Exato, e a gente tem mais um dado da OMS que aproximadamente acontecem 800 mil mortes a cada ano, né, por suicídio. Então dá mais ou menos aí um suicídio a cada 40 segundos. Isso é muita coisa, é muito preocupante. E várias vezes a gente já vi isso na vida real, a gente vê também de artistas que acontecem, né, que acometem o suicídio. E daí vem os comentários, nossa, mas eu conversei com essa pessoa semana passada, ela tava super bem, a gente saiu. Ou então, nossa, tal artista tinha postado uma foto há 2 dias atrás, ele tava sorrindo, tava feliz. E eu acho que entra um pouco nisso que você fala, né, que às vezes as pessoas, elas estão machucadas, e só que elas vão maquiando aquilo, né? E isso é bastante difícil da gente... É um ponto bastante sensível, né, da gente falar, mas é importante a gente falar também, porque tem aumentado esses casos e a gente precisa buscar ajuda. A gente precisa saber que a gente pode buscar ajuda, a gente precisa saber que a gente pode ajudar também. A gente precisa ter empatia. Mas, Vic, vamos fazer mais uma pausinha e já voltamos para o nosso último bloco.
volta com o Pode Ser e a gente falou, né, tanto sobre depressão, a gente trouxe números, falou sobre como a sociedade em que a gente vive, né, como fatores biológicos, psicológicos influenciam em tudo isso, mas e como é que a gente, né, se cuida então, né, Samu? A gente tem, inclusive você já citou um episódio muito legal sobre esse assunto. 2, na verdade, que é o autoconhecimento, e a gente também tem Sociedade do Cansaço, que falam muito sobre essas coisas, sobre como a gente pode se cuidar. Mas e tudo tá muito relacionado, né? Então, praticar exercício físico, cuidar da alimentação, ter momentos para lazer, tudo isso influencia na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Mas quando o assunto é depressão, eu acredito que a conversa, como você bem disse no outro bloco, ter grupos de amigos, né, ter pessoas próximas, ter essa rede social é muito importante. E eu acho que outro episódio bem interessante, Vicky, que pode contribuir pra galera, é o sobre envelhecência. Envelhecer, Porque isso a é gente verdade. fala de velhinhos overpowers, mas a gente também fala de como envelhecer bem. E tá todo mundo envelhecendo. Então, a gente tem que amadurecer bem, cuidar bem da nossa mente, cuidar bem das nossas emoções. Exato. Pode ser estar recheado aí de dicas já pra vocês. Exato, a gente já tá cansado de saber que a gente precisa se cuidar, né? Cuidar da nossa mente, fazer esse caminho de autoconhecimento, se conhecer para conseguir se cuidar. Mas isso não é fácil, né? Isso, saber o que a gente precisa fazer não significa que a gente consiga fazer, né? A sociedade é muito... faz com que a gente seja muito atarefado, né? Então, muitas vezes não sobra tempo pra gente se cuidar, não sobra dinheiro pra gente se cuidar. Então, busque ajuda. Uma das possibilidades, né, são os CAPs, que são os Centros, né, de Atenção Psicossociais, que é um atendimento público, né, que existe. Então, você pode procurar esse atendimento na sua cidade, pode procurar algum CAPS, pode procurar o SUS, um postinho, né, de saúde. E muitas cidades, Vic, tem até pronto-socorro psiquiátrico, né? Então, isso é muito bacana. se você está passando por uma crise de ansiedade, ou se alguém da sua casa, ou um amigo seu passa por uma crise de ansiedade, uma crise depressiva, procure ajuda, sabe? Tem pessoas que podem ajudar. Exatamente. Então, busque uma das opções, né, é essa, buscar esse atendimento público, e Samu tem mais, né, opções. E a gente estava falando, galera, sobre os casos de uma depressão mais profunda, ansiedade mais profunda, que são os casos que levam ao suicídio. E aqui no Brasil a gente tem o número 181, que é o número do Centro de Valorização da Vida, que, cara, se você tá passando por isso, se você tá num momento que você não tá sabendo como sair desse limbo de solidão e de tristeza, liga para esse número, porque a gente sempre pensa que é o fim, mas não é. Não é. Muitas pessoas passaram por situações parecidas com a sua e conseguiram sobreviver. E eu sei que a sua luta, a sua tristeza, ela é muito verídica, ela é autêntica. A gente tem que saber respeitar também os sentimentos ruins que estão dentro da gente. Não é frescura sua, não é. Mas encerrar essa história não é necessário. Você consegue sair dessa, você consegue superar. Tem pessoas que, mesmo que você não conheça ainda essas pessoas, tem pessoas que podem te ajudar, que podem te guiar por esse caminho aí para você ser uma pessoa feliz. Confia no que eu tô falando. Existe uma saída, existe uma esperança real de ser feliz. Só reforçando, Samu, o número é 188. 188. Isso, 188 do CVV. E daí, minha voz até falhou, gente, fiquei emocionada aqui. Tem o número 188 e também tem o chat, então, pensando, né, em muitas pessoas, né, às vezes até adolescentes, que ficam com receio, né, de ligar e tudo mais. Então tem a opção do chat também, pelo CVV. Você pode acessar através da internet, então, e realmente trocar mensagens ali. Então você pode ligar, pode mandar mensagem e busque ajuda. Um filme que eu gosto muito e que eu também acho que fala muito sobre essas questões é Pequena Miss Sunshine. Eu amo esse filme e a gente tem várias pessoas problemáticas. Tem um pai que tá frustradíssimo com o trabalho, uma mãe que tenta controlar, assim, não controlar as pessoas, mas ela tá ali tentando fazer aquele papel de mãe, de fazer com que todo mundo esteja bem, e o
cuidar das coisas e super atarefada também. E a gente tem um tio que acabou de tentar, né, se suicidar, e daí ele volta para casa também completamente frustrado. Um adolescente que não fala, que tá fazendo voto de silêncio, enfim. Enfim, Todo mundo todo mundo tem conturbado. uma questão. Aí a gente tem a netinha, né, que é a Olive, e o avô dela, que, né, são uma dupla muito divertida, mas todos ali têm uma questão. A pequena Miss Sunshine tem toda a questão da aparência, né, ela tá indo para um concurso. Mas é engraçado, é bonito de ver como todos eles, mesmo estando com vários problemas e cada um tendo a sua questão, eles estão ali juntos. E por eles estarem juntos, o final do filme é um final muito legal. O filme é um filme divertido. Então eu acho que é isso, é buscar a sua rede de apoio. Então, sua família, seus amigos. A gente sempre tem alguém, né, Samu? Se não um amigo, se não tem alguém da sua família, um professor. Sempre tem aquele professor super legal que você pode tentar conversar, né? Pode tentar se abrir. Então, procure alguém, fale sobre isso. Tipo, não tá errado se sentir estranho, não se sentir incluído. Se tiver acontecendo alguma coisa, né, bullying, existem vários fatores que podem, né, prejudicar a saúde mental de uma pessoa, mas assim, converse com alguém, sempre vai ter alguém que vai conseguir te ajudar. É isso aí. O lance é conversar, é se abrir, buscar ajuda. Você não precisa resolver tudo sozinho. Aliás, você não tem que resolver tudo sozinho. A gente está aqui para viver em sociedade e a gente está aqui para se ajudar. Então, busque ajuda, não tenha preconceito com isso que você passa ou que alguém da sua família está passando, né? Ajuda, se alguém estiver precisando, ajuda a buscar, ajuda e seja ajuda também. Se for preciso, um médico, né, passar remédio, não tem problema, aceite que passar pelo tratamento, isso tudo vai te ajudar e vai ajudar a galera aí da sua família a viver bem, a viver feliz. Esse foi o nosso EP de hoje, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado muito. Quero só sugerir o podcast Autoconsciente, da Regina Gianetti, que ela se diz a repórter da alma. Ela é uma maravilhosa, escutem. E é isso, a gente tá, né, em todas as redes aí. Você vai achar a gente no Spotify, no Deezer. A gente tá em tudo quanto é lugar agora, né? No Exatamente. YouTube. É só colocar lá, pode ser TV Câmara São José dos Campos, que vocês acham. Pessoal, o episódio de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra na semana que vem. Até mais. Tchau.